vamos lá, o que são apresentações tradicionais? A gente já viu isso. São aquelas em que você busca trazer uma informação, um conteúdo ali da área médica. Claro, você pode inserir um pouco de vivência pessoal, da sua experiência, não só pode como deve, mas de forma geral, você está trazendo ali uma verdade, uma coisa que não vai ser muito questionada, você está trazendo um fato. Já as apresentações fora do padrão são aquelas em que você tem que defender uma ideia. E aí tem uma mudança braba. Acredita em mim, é muito mais difícil você defender uma ideia do que um fato. Por quê? Porque aqui você não tem nada para se basear. Você não tem um artigo, você não tem um livro, você não tem um conteúdo muito denso. Para piorar, as pessoas às vezes não têm nenhum conhecimento prévio do assunto que você está abordando ali. E para finalizar, você ainda ao final dessa apresentação tem a difícil missão de convencê-los, que é muito mais difícil do que só informar algo. E é aqui que realmente o peso de uma apresentação vai fazer a diferença. Quer ver? Aquele projeto que você quer emplacar e precisa de apoio da faculdade. Bum! Uma apresentação pode fazer a diferença entre você ter esse projeto aprovado ou não. Uma mudança na posição do seu diretório acadêmico que você quer convencer os outros. Também uma apresentação faz toda a diferença. Os exemplos são infinitos. Você vai precisar muito mais preparação aqui do que quando falando sobre updates em diverticulite aguda, por exemplo. E tudo começa nesse tipo de apresentação com uma big idea. O que é uma big idea? É uma big solução para um big problema. Claro, isso não soa sexy, isso não é legal de ouvir. Então, para te explicar melhor sobre uma big idea, eu vou parafrasear um dos maiores publicitários de todos os tempos, que é o David Ogilvy. E o que é uma grande ideia? Para ele, uma grande ideia é uma ideia que é instantaneamente compreendida como importante, excitante e benéfica. Ela também leva a uma conclusão inevitável, uma conclusão que facilita a conversão. E todas as vezes que a gente faz um tipo de apresentação como essa, a gente tem que estabelecer 3 pilares chaves. Qual o problema? Qual a solução? E no que essa solução se diferencia das demais? Para exemplificar isso aqui, eu vou fingir para vocês que eu estou apresentando o Além da Medicina. Então, qual o problema que o Além da Medicina trata? O problema é o seguinte, o mercado médico ele se encontra extremamente saturado, com níveis cada vez mais altos de frustração com a carreira. A gente tem uma formação extremamente técnica, mas pouco prática, e que não nos prepara para a concorrência brutal que a gente vai enfrentar quando a gente se formar. Qual a solução que a gente traz? São necessárias novas habilidades, novas práticas e também um novo mindset em relação à carreira médica. O que funcionava, sei lá, 20 anos atrás não funciona mais. A gente precisa sair da bolha. E o Além da Medicina é justamente isso. Uma curadoria de conteúdo voltado para o desenvolvimento, tanto de profissionais médicos que estão em formação, como também aqueles que foram formados recentemente e que buscam uma diferenciação nesse sentido. O que a nossa solução tem de diferente das demais? Muita gente ensina marketing, muita gente ensina finanças, técnicas de estudo. Mas quantos desses de fato vivem essa realidade médica? Quantos percorreram o mesmo caminho que você percorreu? Quantos sentiram a mesma dor que você sentiu? E pior, quantos desses tiveram resultados? Te convenci? Cara, eu acho que eu te convenci porque você está aqui, né? Senão você não estaria assistindo esse vídeo. Só que essa estrutura de apresentação que eu te mostrei agora, e que é o que a gente faz no Além da Medicina, ela vai um pouquinho além. Ela contém esses 3 pilares que eu mostrei, mas eu vou te passar aqui uma estrutura de apresentação que fica um pouco mais clara, que é a que eu mais gosto de utilizar. E ela foi baseada em livros que eu li, em TED Talks que eu assisti e também em vídeos do meu orador favorito, que é o Steve Jobs. Então se liga só. O primeiro ponto é você explicitar o que vai ser falado nessa apresentação. O que vai ser abordado. E tomando como exemplo novamente o Além da Medicina, seria mais ou menos assim, ó. Você tem que começar de uma forma que impacte as pessoas. Então vamos lá. Hoje a gente vai abordar um novo modelo de educação médica. Esse modelo não é baseado em artigo científico ou livros robustos. Eu vou te mostrar aqui como a gente faz isso. Bum! Eu já anunciei o tema, eu já gerei expectativa, já que eu fugi do senso comum. Pô, não é baseado em livro, não é baseado em artigo.
E essa ideia de fugir do senso comum é muito bacana. Eu chamo isso de headline ou de manchete, que é igual um jornal. É a manchete que te faz ler o resto da notícia. No nosso evento presencial, o tema da minha palestra era Aula Zero, a aula que nunca te ensinaram. Essa aula que ela focava em te ensinar a aprender de forma mais eficiente. E isso gerava uma expectativa de você assistir a palestra toda. E o próximo passo, na minha opinião, os 3 primeiros minutos, junto com os 3 minutos finais, são os principais desse tipo de apresentação. Isso porque os 3 primeiros minutos é ali que você mantém a atenção presa da plateia. Todo mundo está te olhando, todo mundo tem uma expectativa para estar ali. E essa expectativa ela tem que ser respondida já. E os últimos 3 minutos são fundamentais também, porque é o que ela vai levar da sua apresentação. É ali que você dá o golpe final. É ali que ela pensa, caramba, isso tudo faz muito sentido. Eu preciso disso, eu quero estar junto com esse cara. Então esses primeiros minutos e esses minutos finais são essenciais. Então continuando, após anunciar a minha frase fora do senso comum, o que eu faço? Eu gosto de contar uma história. Sabe por que eu gosto de contar uma história? Porque as pessoas amam ouvir histórias. Elas realmente prestam atenção nas histórias. Mas melhor que isso, você não consegue discordar de uma história. Quando você ouve uma história, você apenas concorda com ela. Porque histórias foram feitas para serem ouvidas. E nesse início eu quero isso. Eu quero que a pessoa concorde comigo, eu quero que a pessoa me ouça. O que tem nessa história? Ela tem o meu problema estampado em uma situação que eu vivi em relação a ele. Pode ser uma história de como eu, por exemplo, recém-formado, não sabia o que fazer, que eu não sabia como estudar para a residência. Ou que recém-saído da minha residência, eu não sabia como abrir meu consultório. O que tem por trás dessa história, Bernardo? O que tem por trás dessa história, ela traz o problema escancarado que eu quero resolver. Só que contado a partir de uma ótica minha, a partir de uma experiência minha ou de um amigo, enfim. E agora que eu dei essa primeira porrada, que eu trouxe o problema, o que eu trago? Adivinha? Eu trago a solução. E essa é uma parte mais chata da apresentação, mas que é fundamental no processo de convencimento daquela pessoa. É a hora de trazer justificativas. Tudo que eu for colocar a partir de agora, eu preciso de uma justificativa para essa minha ideia. Por quê? Porque eu começo a embasar muito mais os meus argumentos. Essa justificativa não pode ser, eu acho que isso é uma boa, isso parece ser interessante. Não é assim por causa disso. É assim porque esses números comprovam que eu trago esses estudos que mostram a importância de, eu trago evidências. A sua argumentação ela tem que ser baseada em evidências ou depoimentos de outras pessoas. Cada soco que você vai dar na sua plateia, ela tem que ter uma direção certeira. É um processo de você adquirir a confiança. E um golpe errado pode levar tudo por água abaixo. E a cada argumento lógico que você vai colocando na cabeça de alguém, adivinha, você vai ganhando a confiança dessa pessoa. Então, se você já tiver provas, ou se já tiver alunos que comprovam o seu método, ou números próprios, ou depoimentos, usem essa parte sem moderação. Usem esses argumentos sem moderação. Então, eu já tomei a minha plateia ciente do problema no início, ansiosa por uma solução. Depois, eu fiz ela concordar com esse problema. Eu fiz ela ver que esse problema é importante a partir de uma história. E também comecei a mostrar como eu resolvo esse problema. Ela segue gostando do que eu estou falando. E agora vem a cereja do bolo. Como que eu faço diferente dos demais? Qual o meu diferencial competitivo? E seguindo essa estrutura simples de 3 perguntas, problema, solução, diferencial, e apresentando 3 etapas recheadas de elementos diferentes, headline, storytelling, provas, arguição, evidência, diferencial competitivo, não tem erro, elas vão querer mais, porque você construiu uma linha lógica de raciocínio. E no final, você tem que trazer uma mensagem que faça ela querer tomar uma ação a partir da sua apresentação, que faça ela querer mudar alguma coisa na vida dela, que de fato cause uma transformação. Esses 3 minutos finais são tão importantes quase quanto aqueles 3 minutos iniciais. Porque é ali que você vai despertar uma mudança naquela pessoa. É ali que aquela pessoa vai sair da sua apresentação e vai falar, caramba, esses 20, 30 minutos aqui mudaram a forma como eu enxergo isso.
Eles me fizeram acreditar que eu preciso disso, que eu posso fazer isso. E aí você vai ter uma transformação completa, construída passo a passo, baseada em evidência, baseado em storytelling, baseado em curiosidade e que foi se consolidando conforme você vai apresentando essas ideias numa linha cronológica que faz sentido para aquela pessoa.